Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para resolver mais uma questão da organizadora CESP para o concurso do INSS. Então essas questões que eu estou escolhendo para vocês são questões simples, mas que trabalham aqueles assuntos que geralmente caem na maioria dos concursos, tá? Então a questão de hoje, que eu vou fazer com vocês, é uma questão que envolve sujeito da oração. Eu vou ler aqui e depois eu explico. Aqui tem a questão. No trecho de que me adiantava isso, o pronome isso completa a forma verbal adiantava. Essa é a afirmação, né? A afirmação de que isso completa a forma verbal adiantava. Quando você encontra essa palavra completa a forma verbal, você pensa, o que completa a forma verbal? O objeto. Então, quando eu falo completa a forma verbal, eu estou procurando um objeto, que pode ser direto ou pode ser indireto. Se a palavra isso for um objeto, essa questão está correta. Mas se a palavra isso não for um objeto, aí está errada. Então vamos pensar. A maioria das pessoas iriam errar essa questão. Por quê? Porque a tendência natural é você fazer a pergunta ao verbo, por exemplo, de que me adiantava o quê? Então, o aluno ele é condicionado a fazer essas perguntas sem pensar no que está fazendo. Então, você decora que tem que fazer uma pergunta para achar o objeto direto, e aí você faz a pergunta e você acha que já achou o objeto direto. A maioria dos candidatos, né, fariam isso. Então, de que me adianta o quê? Aí o candidato, isso, objeto direto, pronto, a questão está correta, isso aqui completa o verbo adiantar. Aí o candidato caiu numa pegadinha, tá? O verbo adiantar é um verbo perigoso. Por quê? Porque o sujeito do verbo se parece com o objeto. Como assim, professora? Existe uma pergunta que você faz antes do verbo e uma pergunta que você faz depois do verbo. Eu sempre falo isso para meus alunos. Você pode fazer uma pergunta antes e depois do verbo. Sempre que você fizer a pergunta antes do verbo, que ela é idêntica à que vem depois, quando o objeto é direto, você vai encontrar o sujeito. Mas se você fizer a pergunta depois, você vai encontrar o objeto. Não entendeu ainda? Então preste atenção, tá? Vamos fazer a pergunta antes do verbo. O que me adiantava? Essa é a pergunta que eu fiz antes do verbo. A pergunta que eu faria depois do verbo. Me adiantava o quê? Então, vamos dizer que nós temos duas perguntas. Uma antes e uma depois. A pergunta de antes, ela vai te levar ao sujeito. A pergunta do depois vai te levar ao objeto. Se um verbo tem a pergunta do antes e não tem a pergunta do depois, só tem sujeito, não tem objeto. Esse verbo provavelmente é um verbo intransitivo. Agora, se eu faço a pergunta antes do verbo, encontro o sujeito e preciso de uma segunda pergunta depois do verbo, que também é a pergunta o quê, eu vou encontrar o objeto. Significa que este verbo teria um sujeito e um objeto. Seria um verbo transitivo direto. Então, aqui nessa questão, né? Vamos fazer a pergunta antes do verbo, para não cairmos naquela pegadinha, né? O que adiantava? O que adianta? O que adianta? Isso. Isso é que adianta. Então, a pergunta foi feita antes. Eu encontrei o sujeito. Para facilitar a vida de vocês, vamos criar uma regra. Sempre que você for fazer análise sintática, procure primeiro o sujeito, depois o objeto. Se você encontrar o sujeito, aí você já garante que não vai errar o sujeito e provavelmente vai acertar o objeto. Nunca passe à frente, nunca esqueça o sujeito e vá atrás do objeto, porque você vai confundir o sujeito com o objeto. Vou dar um exemplo aqui. Se eu dissesse para vocês assim, ó, caiu a mulher na rua, né? Se você for fazer a pergunta depois do verbo, caiu quem? Você vai achar que a mulher é o objeto direto. Porque você fez a pergunta depois do verbo, você esqueceu de procurar o sujeito. Vamos esquecer o objeto e vamos procurar o sujeito? A pergunta antes do verbo, que pode ser quem, se tratar de pessoa, e pode ser o que se o sujeito não for uma pessoa, for um objeto qualquer, tá? Então, a pergunta seria, quem caiu? Quem foi que caiu? A mulher. Foi a mulher que caiu. A mulher é o
sujeito. Nossa, professora, mas a mulher vem depois do verbo. Não tem problema. O sujeito pode vir antes, pode vir depois do verbo. O importante é que eu fiz a pergunta certa antes do verbo e eu encontrei o sujeito. Tem mais alguma pergunta aqui? Quem caiu? A mulher. Onde? Na rua. Eu tenho uma segunda pergunta. O que? Quem? Não. Então, essa frase não tem objeto, tá? Então, isso que aparece aqui na frase não é o sujeito, não é o objeto direto da frase. Ele é o sujeito da frase. O sujeito não é um complemento do verbo. Significa que essa questão aqui, essa afirmação está errada. Aqui embaixo eu trouxe uma outra questão que também se trata de sujeito. Só que é uma questão um pouco diferente. Administrar essa cota de água doce já desperta preocupação. A questão, ela afirma, né? A questão, vou ler a questão para vocês, diz assim: administrar essa cota de água doce já desperta preocupação. A oração, administrar essa cota de água doce. Por que oração? Administrar é verbo. Tudo que tem verbo, né? Tem oração. Então, a oração, administrar essa cota de água doce, exerce função sintática de sujeito. Vamos ver se é verdade? O verbo que aparece na segunda oração é o verbo despertar. Vamos usar o mesmo raciocínio que eu expliquei aqui em cima? Vamos fazer a pergunta antes do verbo e não depois, para acharmos o sujeito? A pergunta seria: o que desperta preocupação? O que desperta preocupação? A resposta que você encontrar é o sujeito. Então, vamos lá. O que desperta preocupação? Administrar essa cota de água doce. Administrar a cota de água doce é que está despertando a preocupação. Significa que eu tenho aqui um caso de sujeito oracional. É um sujeito formado por uma oração. Significa que esta questão aqui, ela estaria correta. Estou muito feliz de poder gravar essas questões para vocês, né? E me aguardem, que agora que eu me animei, eu vou continuar gravando e espero ajudar a muitos candidatos, tá?